Há um silêncio, mais brutal do que qualquer palavra. Ele não chega com um estrondo, nem com um grito. Ele entra de mansinho, quieto, frio, calculado. Um dia estão rindo com você, falando com você, fazendo planos. No outro, nada. Sem chamadas, sem respostas, nem mesmo um fantasma, porque fantasmas, ao menos, ainda permanecem por perto. E a pior parte? Eles não te dão um encerramento, nenhuma explicação, apenas ausência. Como se você nunca tivesse existido no mundo deles. Você se pergunta, será que eu disse algo errado? Será que eu mudei? Será que eles mudaram? E a verdade é, sim, algo mudou. Mas não foi por acaso. As pessoas não te ignoram por acidente. Elas fazem isso porque algo nelas ganha com o seu silêncio. Ou porque a sua presença ameaça alguma parte delas. Ou simplesmente porque desaparecer é mais fácil do que ser honesto. Este vídeo não é sobre amargura. É sobre consciência. Porque quando alguém se afasta, está comunicando algo, mesmo quando não diz nada. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar os 5 verdadeiros motivos pelos quais as pessoas começam, de repente, a te ignorar. E o que cada um realmente significa por trás das aparências. E o último deles pode virar completamente a sua visão sobre tudo isso e devolver o poder que você tem deixado nas mãos dos outros. Porque é disso que se trata. Não de correr atrás de explicações, mas de construir imunidade, não de reagir, mas de compreender. Se você está cansado de duvidar do seu valor toda vez que alguém se cala diante de você, então você está no lugar certo. Curta o vídeo para apoiar o canal. E ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que te ajude a enxergar além do ruído. Parte 1. Eles estão testando sua reação. Nem todo desaparecimento é uma rejeição. Alguns são testes. Um dia eles estão calorosos, presentes, talvez até intensos. No outro, somem. Sem resposta, sem motivo. Apenas um vazio onde antes existia conexão. Por quê? Porque querem ver se você vai correr atrás. Isso é xadrez emocional disfarçado de silêncio. Eles soltam a corda e esperam ver se você vai puxar com mais força. É um jogo de controle. E sua reação é o placar. No instante em que você manda outra mensagem, se explica demais ou entra em espiral pensando, será que fiz algo errado? Eles vencem. Você confirmou que suas emoções estão nas mãos deles. É aqui que os estoicos entrariam. Epicteto dizia, aquele que menos precisa dos outros é o mais poderoso. Pense nisso. Se o silêncio de alguém te desequilibra, você acabou de entregar a essa pessoa um poder emocional que ela nunca mereceu. Mas o que acontece quando você não reage? Quando a mensagem fica sem resposta e você não entra em pânico? Quando o desprezo encontra sua calma? Quando você apenas observa, sem se afogar em pensamentos? Eles perdem, porque o silêncio deixa de ser controle e se torna exposição. Eu já vi isso acontecer. Alguém que eu considerava próximo sempre esfriava quando eu focava no meu próprio caminho. No começo, achei que era coincidência, mas quando parei de procurar, eles voltaram pontualmente. Simpáticos, falantes, como se nada tivesse acontecido. Não era conexão real, era pesca emocional. Então, como lidar com isso? Reconheça o padrão. Se o silêncio sempre vem depois da sua independência, é uma tática. Não corra atrás. Nem todo mundo merece explicações. Especialmente quem testa o seu valor. Mantenha sua linha. No momento em que você para de buscar validação externa, se torna imune à chantagem emocional. Você não vence reagindo. Você vence, não jogando. Parte 2. Eles não se beneficiam mais de você. Algumas pessoas são comprometidas com você, até o momento em que deixam de ser. E aquele compromisso, na verdade, nunca foi com você. Foi com o benefício de estar perto de você. Você era conveniente. Você estava disponível. Oferecia algo. Seu tempo, sua energia, sua atenção, sua paz. E no instante em que elas não podiam mais tirar algo disso, ou encontraram uma fonte mais brilhante, sumiram. Sem adeus. Sem explicação, apenas um cancelar inscrição silencioso. Pense nisso como um cabo de carregador. Elas se conectam quando estão descarregadas e se desconectam assim que estão cheias, sem pensar 2 vezes, porque na mente delas você nunca foi uma pessoa. Foi apenas uma fonte de energia. Epicteto disse uma vez, apegue-se ao que é verdadeiro, não ao que é passageiro. Pessoas que só aparecem quando estão com fome de algo. Não são conexões, são consumidores.
E quando você deixa de ser fácil de consumir, quando estabelece limites, quando começa a pedir reciprocidade, elas desaparecem, porque a transação terminou, e para elas nunca foi um relacionamento. Eu já vi isso, eu já vivi isso, e aprendi que perder pessoas assim não é uma tragédia, é uma libertação estratégica, porque no fundo elas te ensinaram algo essencial, que a sua energia nunca foi feita para ser um buffet, que o seu tempo não pertence a quem some quando o prato está vazio, e que o silêncio, muitas vezes, é o feedback mais honesto que você pode receber. Então, como reagir? Pare de correr atrás de quem só persegue seus benefícios. Não reabra portas que você precisou fechar para se proteger. Invista em reciprocidade, não em manipulação. Se alguém desapareceu no instante em que você parou de dar, essa pessoa nunca foi um amigo, foi um inquilino. E o seu contrato de autorrespeito acaba de ser renovado. Parte 3. Eles foram influenciados por outros. Essa é uma das mais dolorosas. Não porque eles foram embora, mas porque deixaram que outra pessoa conduzisse a saída. Você não mudou, você não os feriu. Mas, de repente, começam a te tratar como o vilão de uma história, que nunca se preocuparam em confirmar. Bem-vindo à lenta corrosão do julgamento de segunda mão. Num dia, tudo é próximo, familiar, caloroso. No outro, distância, frieza, estranheza, sem confronto. Apenas erosão. Os estoicos já nos alertavam sobre isso. Marco Aurélio escreveu: a opinião de 10.000 homens nada vale, se nenhum deles conhece a verdade. Mas a maioria das pessoas não busca a verdade. Busca consenso. Preferem acreditar num boato que encaixa na narrativa delas do que simplesmente perguntar a você o que aconteceu. Porque confrontar exige coragem, e ser influenciado não exige nada. Essas são as pessoas com mentes como folhas, sopradas por qualquer vento mais alto. Talvez alguém tenha sussurrado algo pelas suas costas. Talvez sentiram inveja e decidiram envenenar o poço. Talvez você tenha se tornado inconveniente para alguém. E essa pessoa reescreveu o seu personagem na mente dos outros. E agora, você paga o preço por um julgamento do qual nunca foi convidado a participar. Mas aqui está o que você não deve fazer. Não se defenda sem fim para os mal informados. Não implore por clareza a quem já entregou o próprio pensamento nas mãos de terceiros. Fique onde está, com clareza, calma e caráter. Porque quem pode ser convencido a se afastar de você nunca esteve realmente ancorado em quem você é. Então, como agir? Não suplique. Não se explique demais. Isso não é orgulho, é autopreservação. Observe como eles partem. Quem acredita em fofocas sem verificar está apenas mostrando a capacidade que tem para lidar com a verdade. Deixe que a mentira faça o trabalho dela. Ela revela os ingênuos. Sêneca disse uma vez: conviva com aqueles que o tornem um homem melhor. E isso não significa pessoas que te fazem sentir confortável. Significa pessoas que pensam por conta própria. Deixe que os manipulados se afastem. Deixe que as mentes fracas desapareçam. Porque quando alguém para de confiar em você, na verdade, está apenas começando a se revelar. Parte 4. Você parou de jogar pelas regras deles. Essa, no começo, não parece uma traição. Parece apenas distância, um resfriamento lento. O silêncio gradual de alguém que um dia se agarrava a você, mas agora vai escorregando. Como se você tivesse deixado de cumprir o papel que escreveram para você. E é exatamente isso. Você deixou de ser previsível, deixou de ser maleável, deixou de ser deles. Você quebrou o roteiro. E isso é um problema para quem só te respeitava enquanto podia te controlar. Algumas pessoas são viciadas em poder, não no tipo grandioso, mas no sutil. Aquele que vem de fazer você duvidar de si mesmo, andar em ovos, explicar cada decisão ou sentir culpa por ter necessidades próprias. Vamos deixar isso mais real. Você estava com alguém que esperava que o seu mundo girasse em torno do dela. No começo, parecia amor, conexão constante, mensagens o tempo todo, a sensação de nós dois contra o mundo. Mas aos poucos, aquilo virou uma coreografia emocional. Você só podia ter paz quando concordava. Só era ouvido quando dizia o que o outro queria escutar. Cada limite virava uma acusação. Cada não se transformava numa briga. Então você começou a falar menos, a se encolher mais, a pedir desculpas por coisas que nem estavam erradas. Até que um dia, algo mudou. Você parou de se explicar, parou de se desculpar por respirar.
Disse: esse sou eu, e não vou continuar me diminuindo só para caber na sua versão de mim. E naquele instante, eles sumiram. Sem honestidade, sem encerramento, apenas silêncio. Frieza, distância, como se você fosse o vilão, por ter recuperado a própria voz. Todos nós já passamos por isso. Aquele alguém que dizia te amar, mas só enquanto podia dirigir o roteiro. Imagine assim, você era o fantoche. Eles os que puxavam as cordas, mas no momento em que você as cortou, eles não lutaram mais forte, apenas largaram as amarras, porque nunca foi sobre amor, foi sobre controle. E aqui, o estoicismo fica implacável. Marco Aurélio escreveu: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Controle não é amor. Obediência não é respeito. Concordar não é paz. E quando sua independência começa a desafiar a ilusão de domínio deles, eles não confrontam, somem. Mas esse silêncio não é punição, é confirmação. Então, como lidar com isso? Não volte ao papel em que precisou se encolher. Depois que você ocupa seu poder, não recue só porque o outro se sente desconfortável. Pare de justificar seus limites. Você não precisa de uma tese para defender seu respeito próprio. Deixe que eles caiam fora. A ausência deles abre espaço para quem te enxerga, não pelo que você faz, mas por quem você é. A perda de um manipulador nunca é uma perda. É uma ascensão. Deixe que se ofendam com a sua liberdade. Deixe que se engasguem com os seus limites. Deixe que se afastem. Porque desta vez, você não está correndo atrás. Você está caminhando, de cabeça erguida, com as costas retas e seus valores intactos. Parte 5. Eles se sentem intimidados pelo seu crescimento. Sejamos honestos. Essa parte dói, não porque eles se foram, mas porque fizeram você se perguntar se crescer foi um erro. Não foi. Crescer é uma das coisas mais confrontadoras que você pode fazer num mundo cheio de acomodação. Porque quando você evolui, quando se torna mais disciplinado, focado, consciente, você deixa de ser espelho confortável para quem se recusa a mudar. De repente, a sua presença vira um espelho, mas não daqueles que elogiam, e sim daqueles que revelam. Você se torna a prova viva de que a mudança é possível, de que há mais dentro do alcance, de que a mediocridade é uma escolha e algumas pessoas não suportam esse reflexo. Então, o que fazem? Desaparecem, não por ódio, mas por desconforto. Epicteto disse uma vez: você se torna aquilo em que coloca sua atenção. E quando a sua atenção muda para metas, clareza e autodomínio, isso expõe o fato de que a deles nunca saiu da zona de conforto. Vamos tornar isso real. Você tinha um amigo, sempre presente. Vocês compartilhavam as mesmas conversas, as mesmas piadas, a mesma mentalidade. Mas algo começou a mudar. Você começou a ler mais, a cuidar mais da sua saúde, a reduzir os encontros vazios, a mostrar sinais de crescimento. No início, ele parecia apoiar, mas aos poucos, o apoio esfriou. De repente, não estava mais disponível. Ou vinha com ironia: ah, agora você se acha melhor, né? E um dia, nada. Sem respostas, sem contato. Apenas ausência. Eles não foram embora porque você fez algo errado. Foram embora porque o seu crescimento os fez se sentir pequenos na própria estagnação. Você se tornou o reflexo do potencial que eles nunca exploraram. E eles não suportaram o que viram. Maquiavel disse uma vez: não há nada mais difícil de empreender do que iniciar uma nova ordem das coisas. Isso se aplica a você. Você iniciou uma nova ordem na sua própria vida. E quem se recusa a mudar vai chamar sua transformação de traição. Mas você não traiu ninguém. Você apenas cresceu além do espaço que os outros tinham coragem de ocupar. Então, o que fazer? Pare de se desculpar por evoluir. O seu crescimento não é ofensivo. É necessário. Aceite que algumas pessoas só eram compatíveis com a sua versão antiga. E isso não é uma perda, é formatura. Dobre a aposta. Deixe que o afastamento deles seja a confirmação de que você está saindo do esperado e entrando no extraordinário. Não se encolha para ser digerível. Não se estanque para ser agradável. Deixe que caiam fora, porque as pessoas que pertencem ao seu próximo nível não vão se assustar quando você subir. Elas vão subir com você. E aqui está a verdade que quase ninguém te diz. Ser ignorado nem sempre é rejeição. Às vezes, é formação. Porque as pessoas que se afastam quando você evolui nunca bateriam palmas para a sua transformação.
Elas só eram leais às suas limitações. Deixe que te deem ghost. Deixe que se calem. Deixe que desapareçam. Porque o silêncio é um professor brutal, mas também é um filtro brilhante. E se esse vídeo te fez enxergar isso com mais clareza, se em algum momento você pensou, caramba, é exatamente isso que aconteceu comigo, então faça o seguinte, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. E lembre-se que você não está louco, você só está superando padrões que nunca foram feitos para sustentar quem você está se tornando. E se quiser ir ainda mais fundo, entender a natureza humana, o poder e como proteger sua paz, confira o comentário fixado. Eu deixei lá um livro que vai abrir seus olhos, O Príncipe de Maquiavel. Não é leitura leve, é estratégia de guerra para quem desperta socialmente. Porque as pessoas nem sempre dizem quem são, às vezes elas mostram desaparecendo. E quando isso acontecer, lembre-se, não corra atrás, não implore, apenas diga silenciosamente: obrigado por se revelar. Você não está perdendo ninguém, está finalmente abrindo espaço para o que é real. Mantenha-se firme, mantenha-se sereno e nunca se esqueça. Não jogue o jogo, escreva as regras. Nos vemos no próximo vídeo.